Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. Segunda-feira, ler com oração João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A bênção de Deus é o fluir do rio da graça. A partir de agora estudaremos a epístola de Paulo aos Colossenses, que é uma continuação do fluir do rio da graça, conforme vimos em Efésios. Desta vez o tema geral é Cristo, o centro conector da obra de Deus. A primeira mensagem tem por título O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. O pano de fundo ali de Colossos deu ao apóstolo Paulo a oportunidade de trazer à luz revelações cruciais a respeito da preeminência de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é o centro da economia e da obra de Deus. Ele é o centro agregador que une toda a criação e mantém todas as coisas estáveis e operantes para a execução da imutável vontade de Deus. Veremos como a igreja em Colossos foi gerada, as dificuldades que os colossenses enfrentaram, quando ensinamentos e práticas que misturavam religião, filosofia e cultura entraram na vida da igreja, desviando-os de Cristo, e como Paulo lidou com essa situação negativa. Por fim, conheceremos alguns nomes de pessoas importantes na história da igreja em Colossos e como foram aperfeiçoadas pelo apóstolo Paulo. Querido leitor, nossa intenção não é fazer um estudo bíblico doutrinário de Colossenses, mas ouvir o que o Senhor quer falar à sua igreja, para, de fato, cooperarmos com Ele na execução de sua vontade nestes tempos finais. Não estamos aqui somente para adquirir mais conhecimento, mas queremos ser úteis ao Senhor como a igreja em Filadélfia. Para essa igreja, o Senhor destrancou os tesouros da palavra profética, e se valorizarmos, amarmos e praticarmos essa palavra, a vontade de Deus poderá ser concluída em nossa geração. Essa é nossa esperança e expectativa. É importante fazermos uma ligação entre Colossenses e Efésios. Não imaginávamos que logo no começo de Efésios havia um rio fluindo do trono de Deus para a sua igreja. O apóstolo Paulo disse: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Por ainda estarmos tão presos na esfera doutrinária, pouco conseguíamos entender, mas o Senhor nos deu revelação por meio de sua palavra e passamos a enxergar que a bênção que Deus quer dispensar à sua igreja é exatamente o rio da graça que saía do Éden. Gênesis 2, do versículo 10 ao 14. Quando o homem desobedeceu à palavra de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado e a morte entraram na humanidade. Como resultado, o homem foi expulso do jardim do Éden e perdeu o acesso à árvore da vida ao próprio Deus. No entanto, após perder o acesso à árvore da vida, Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu ao homem uma segunda oportunidade e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. Gênesis 2:10. Esse rio saía do Éden com esta finalidade: dar ao homem uma segunda oportunidade para acessar as riquezas divinas. Graças a Deus. Quando se tornou homem, o Senhor Jesus trouxe à terra esse rio que saía do Éden.
Jesus era a fonte de água viva, o fluir daquele rio. No entanto, quando estava em carne, Jesus permanecia limitado e poucas pessoas podiam ter acesso a ele. Mas com sua morte e ressurreição, o Senhor tornou-se acessível a toda a humanidade e pode entrar em todo aquele que nele crê para ser uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Hoje, esse fluir está na igreja. Somos membros do corpo de Cristo e, como tais, somos canais para deixar esse rio fluir. Deus colocou seu Espírito dentro de cada um de nós, e esse Espírito é como uma fonte que jorra. Não tranque essa fonte, deixe-a fluir de seu interior. A vontade de Deus é que sejamos um canal aberto para a graça recebida fluir de nós e alcançar outras pessoas. Não sejamos como o mar morto, que só recebe e nunca extravasa. Deixemos fluir a graça que temos recebido de Deus, pregando o Evangelho às pessoas, resgatando-as da escravidão da corrupção. Quando saímos às ruas para pregar o Evangelho, sentimos-nos muito felizes, pois funcionamos como canais da graça de Deus. E isso faz com que cada vez mais cresçamos em vida. Pergunta de hoje: como podemos ser canais do rio da graça que recebemos de Deus? Leitura de apoio à Igreja Desejável, capítulos 10 ao 14, de Dong Yulan. O Coração da Bíblia, capítulo 1, de André Dong. 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 1, lição 27, editora Árvore da Vida. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.